Na Grande São Paulo, pelo menos 15 pessoas morreram à espera de um leito de UTI. Infelizmente, esse número vem crescendo em Taboão da Serra, também em Ribeirão Pires, com registro também em Diadema. Por falar em Ribeirão Pires, a gente acabou de restabelecer aqui o contato com o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi. Vamos ver se agora a gente consegue compreender um pouco melhor, prefeito. Eu digo bom dia ao senhor novamente e, enfim, refaço aqui a pergunta a respeito da situação de momento, quais são os números de que o senhor dispõe e se já não há mais mesmo leitos de UTI para a população. Não, Sheila, eu não tenho mais como receber pacientes, não é, contaminados com Covid em estado grave. Nós temos aqui no nosso hospital de campanha, na noite, nós tínhamos 6 entubados, 8 de emergência e 23 de enfermaria. Tivemos 2 óbitos nesta noite. Portanto, é lamentável que a gente até diga isso. Abriu, então, portanto, 2 novas vagas para pacientes mais graves, que eu considero na área de entubados, porque na UPA, que é uma unidade, né, que nós não devemos, em hipótese nenhuma, manter pacientes lá por mais de 48 horas, eu estou também no limite máximo. Eu tenho lá 2 entubados, 1 emergência, 1 isolamento e 8 de enfermarias. Entre estes 12, eu tenho 8 catalogados no CROSS para fazer a transferência para outras unidades hospitalares do Estado. Isso já está acontecendo há 4, 5 dias, não é? Eu não consigo distribuir essas pessoas para hospitais catalogados pelo CROSS. Então, nessa noite, nós tivemos 2 óbitos, 2 homens, e agora nós deveremos encaminhar os 2 entubados da UPA para o hospital de emergência. Mas, com certeza, hoje nós teremos mais contaminados que deverão ocupar esse pequeno espaço dentro da UPA. Que eu repito, é inconveniente fazer isso, porque é lá que vão todas as pessoas que têm qualquer tipo de transtorno. Ele acaba indo para lá. Isso me obrigou, Sheila, a retirar da UPA todo o sistema de atendimento infantil. Nós conseguimos fazer aqui uma manobra, numa obra de um hospital que está inacabado, nós conseguimos concluir uma obra e trouxemos para este local a unidade de atendimento infantil, porque se eu tiver contaminação infantil maior do que já temos na cidade, aí isso não tem mais conserto. Não tem mais conserto. Que desesperadora essa situação em que as pessoas precisam contar com óbitos para conseguir uma vaga, não é mesmo? Prefeito, eu pergunto ao senhor, ontem a gente conversou com o prefeito de São Bernardo do Campo e ele trazia a seguinte situação, ele dizia que desde o dia 5 de março, todas as vagas inseridas no CROSS estavam paradas, né? Não havia nenhuma possibilidade de transferência. Esses pacientes que o senhor menciona que estão no CROSS, estão lá desde quando? Desde quando o senhor tenta, né? A cidade tenta essa transferência e se há alguma perspectiva? Olha, eu diria para você, Gabriela, o seguinte, nós vamos inserindo no CROSS, né? Por exemplo, hoje, é lamentável ter que dizer isso, né? 2 óbitos, com certeza nós poderemos salvar 2 vidas que estão na UPA. Olha que situação que nós estamos chegando, né? Imagine você que tem o pai, que tem a mãe na UPA, que sabe que lá não é o local de estar isso, fica torcendo para que possa existir uma vaga dentro do hospital de campanha. Os nossos inscritos na UPA, nós temos inscritos de 48 horas, 72 horas, 4, 5, 6 dias. O secretário de Estado, ele disse que o sistema CROSS está atendendo 80%, tem 20% ainda de vagas. Mas eu não sei, porque na região da Grande São Paulo, todos os prefeitos estão com o mesmo problema. Não conseguem vagas para internações. Raramente um prefeito ou um secretário de saúde de qualquer município consegue uma vaga. Então a situação é de calamidade. Para nós aqui, para mim pessoalmente, nós fomos contemplados recentemente, aí, há 10 dias, mas ainda não saiu o decreto, com 10 leitos novos de UTI. Mas eu confesso para você, Sheila e Gabriela, para nós instalarmos 10 novos leitos de UTI, eu levo mais 10 dias, porque eu tenho que chamar a empresa que fornece oxigênio, eu tenho que instalar todo um complexo para poder atender. A saída e a alternativa para todos nós, e para o paciente, não é a vaga CROSS, onde já tem uma estrutura montada no Estado, e a ampliação dessas vagas seria a nossa solução.
porque nós vamos ter, olha, eu nunca tive tantas mortes, né? Nós já são mais de 170 mortes aqui em Ribeirão Pires, e porque eu atendo também uma cidade vizinha, Rio Grande da Serra, que tem 60 mil habitantes, não tem um leito, lá não tem um leito, não é? A situação é muito grave, muito grave. E o que é pior, estou aqui com o prefeito de São Bernardo, as pessoas ainda não querem entender a gravidade deste assunto. Para você ter uma ideia, ontem nós lacramos um bar aqui na cidade que teimava em abrir a porta, botaram os jovens para dentro deste bar, inclusive para fumar aquele negócio, tem um equipamento aí que fica fumando, vai passando de um para outro. É um absurdo isso. À noite nós tivemos que ir lá e lacrar o bar. E hoje eu já determinei que se casse a licença de funcionamento dele. Então, ou a população entende, não é, de que não deve fazer isso, ou nós vamos começar a sofrer cada vez mais. Realmente. Eu queria perguntar ao senhor sobre a velocidade da evolução dessa situação, porque o que a gente tem ouvido, os relatos das autoridades sanitárias, os relatos dos responsáveis pelos hospitais, é que foi um estouro muito veloz e que as vagas, a demanda por vagas tem sido muito mais rápida, como o senhor mencionava, do que a capacidade de criar leitos, inclusive, de estruturar uma possibilidade de acolher essas pessoas, de recebê-las e tratá-las. Queria entender com o senhor com que velocidade isso aconteceu em Ribeirão Pires. Então, desde quando a gente tem um agravamento da situação e a partir de que momento o senhor considera que a gente chegou aí nesse lugar de alerta máximo? Gabriela, acontece o seguinte, eu sou prefeito, eu sou professor aposentado, então você imagina, eu dependo muito da informação científica, não é? Eu dependo. Eu fico sintonizado com essas informações, isso já estava previsto. Como está previsto aproximadamente no mês de março, chegarmos a 3 mil mortes dia. Isso está previsto. Eles vivem falando isso. Nós aqui, eu me incluo no meio disso, na verdade, porque a classe política, principalmente a nível superior, presidente, governador, ministros, eles tinham que ter acompanhado esta evolução, a informação para esta evolução. Se tivessem feito isso, nós teríamos condições de ter absorvido mais gente. Lamentavelmente, parece que eles vão passando um pano nisso tudo e achando que não vai acontecer. E nós chegamos nesse número ontem, por exemplo, mais de 2 mil, vamos chegar a 3 mil, isso redistribuído nos municípios vai chegar e vai estar em Ribeirão Pires. Aqui a velocidade foi muito grande. Há 60 dias atrás nós não tínhamos essa velocidade, nós conduzimos um hospital de campanha com 60% apenas da ocupação. Eu tinha na UPA uma média de atendimento de 150 pessoas, hoje eu tenho 300 pessoas em atendimento, pessoas que estão preocupadíssimas, às vezes com um sintoma muito pequeno. Para você ter ideia, na prefeitura eu fechei vários departamentos aqui, porque em cada departamento que teve convívio lá fora, fiscalização, atendimento público, eles acabaram se contaminando por uma razão de atendimento, fechamos tudo isso, mas insistem comerciantes em abrir, que querem vender sua cachaça, querem vender sua pinga, querem vender o seu produto, achando que aquilo vai salvar. E ele, às vezes, ele está contaminando e sendo contaminado. E se ele não tiver convênio, mesmo os convênios, né, nós temos uma rede aqui particular na cidade que está superlotada, não há um leito de UTI, nem para que nós, se precisássemos comprar o leito, não tem para vender. A situação é gravíssima, ou a população entende isso, ou a população vai acabar sofrendo e fazendo com que nós, políticos responsáveis, que temos o sentimento de preservação da vida, soframos muito mais do que eles. Prefeito, olhando para os números da capital paulista, já com o sistema também muito pressionado, é impressionante que a gente veja, são 400 pessoas, Gabi, ocupando leitos, mais de 400. Eu estou procurando aqui, 424. 424 ocupando leitos de UTI na capital paulista, com menos de 59 anos de idade, né? Uma mudança muito importante no perfil desse internado, e esse tem sido um retrato em várias cidades. Em Ribeirão Pires, isso também acontece, inclusive essa mudança crianças, de perfil, né? Inclusive com crianças, 9? Eu falei errado, 21 crianças com até 9 anos. 21 com até 9 anos. Na UTI. Quais são esses números? Já há informações nesse sentido também em Ribeirão Pires? Os dados dos mais jovens? Eu não tenho o número exato, mas a média de internação nossa, considerando emergência, considerando enfermaria, nós estamos na faixa de 45 anos aqui. Eu já tenho caso de crianças, né,
que foram contaminadas indo para escolas, não as públicas municipais, porque eu não abri. E não vou abrir. Nós já tomamos uma decisão aqui que não abriríamos até 5 de abril, me reuni com a secretária de Educação, a professora Rosi, nós vamos fazer um decreto por prazo indeterminado. E na minha consciência, nós tínhamos que explicar isso aos pais, de que até o mês de junho eu não deverei abrir a escola municipal. A estadual eu não tenho controle sobre elas. A particular, estamos negociando para que façam também a mesma coisa. Não abram e não insistam em abrir. A criança está sendo contaminada. E nós temos os professores contaminados. Eu vou até contar um caso específico aqui da prefeitura. Nós temos aqui o nosso secretário de Administração e Finanças, que pegou da filhinha dele de 1 ano e 9 meses, que estava numa creche particular. Então você imagina isso, se isso se espalhar entre as crianças, entre os bebês, vai ser uma catástrofe geral no país e em regiões mais conurbadas como o ABC, vai ser terrível, não é? Os pais também têm que compreender isso. É um momento de sacrifício pessoal pela vida, não é? Se nós não tivermos esse entendimento, vai ficar cada vez pior e a gente não vai conseguir sustentar o atendimento que eles merecem e que eles precisarão. O senhor mencionou a questão das escolas, que o senhor está seguindo uma diretriz diferente da determinada pelo governo estadual. O senhor pensa em avançar em outras restrições para além do que já está determinado na fase vermelha pelo governo estadual? Eu estou aguardando agora o pronunciamento do governador. Eu gostaria que o governador fosse mais incisivo nisso, que fechasse aqui algumas outras atividades que ainda persistem em estar abertas e que se consideram essenciais. Veja bem, nós temos templos aqui protestantes, evangélicos, temos católicos, nós temos aqui vários templos que estão ainda realizando os seus cultos, embora considerando toda essa precaução, mas isso não está resolvendo, porque nós não sabemos o que é que cada um dos fiéis que vão a um culto, eles fizeram durante o dia. Então, nós temos que ter mais restrições. Eu estou aguardando agora o governador, na área educacional ou qualquer outra área em que eu tiver um poder superior ao do Estado que eu possa definir, eu vou ser mais rígido, porque eu sei o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Ok, prefeito, agradeço aqui a entrevista e as informações para os nossos ouvintes. Prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, claro, continuaremos acompanhando a situação de Ribeirão Pires, assim como de outros municípios aqui do estado. Obrigada pelas informações, um bom dia. Bom dia também, obrigado a vocês.